Uma boa noite a todos, em especial os colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio, e também aos que se encontram aqui presentes no nosso plenário. Em especial, registro então a presença do nosso presidente do MDB, o Everaldo, ao secretário de Obras, Edinho, a nossa soberana Kathleen, juntamente com seu pai, presidente da EFA, o senhor Edenir. Sejam muito bem-vindos. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum. A todos os vereadores, há quórum. Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 53/2025. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 53/2025. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 53/2025, aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de alguns vereadores, está no espaço. Essa leitura da correspondência 256, recebida. Convite. Para a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Agudo, o Grupo Nobre Voo e a Marketing Florestais, através de seu representante no Rio Grande do Sul, Joel da Costa, convida os vereadores desta Casa Legislativa, empreendedores e agricultores que queiram diversificar e aumentar a renda em suas propriedades rurais para um dia de campo sobre o kiri japonês e o crédito de carbono. Local, propriedade do senhor Mauro Belli, linha Trombudo, Vale do Sol, Rio Grande do Sul. Data dia 26 de setembro de 2025, com início às 9 horas. Almoço gratuito no local. Assunto: kiri japonês, poda técnica, crédito de carbono. Após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande, o kiri japonês surge como uma solução prática e sustentável para reflorestamento e recuperação ambiental. Pede-se confirmação de presença através do fone 55999882726. Assina Joel da Costa. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e terão 5 minutos cada para a sua manifestação. Passo a palavra ao vereador Djavan. Boa noite, senhora. Corrigindo, então, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições. Projeto de Lei número 71 de 2025. Institui o Programa de Escola Cívico-Militar Municipal, PECIM, nos municípios de Agudo, Rio Grande do Sul. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei tem origem e indicação do vereador Pato Nima e tem por finalidade instituir o Programa de Escola Cívico-Militar Municipal, PECIM, no âmbito do município de Agudo. A iniciativa busca complementar as atuais políticas públicas de educação, reforçando a qualidade do ensino fundamental por meio da valorização dos princípios cívicos, éticos e disciplinares, integrados ao processo pedagógico. O programa visa não apenas a elevação dos indicadores educacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e EDEB, mas também a redução da evasão escolar e da indisciplina, além do fortalecimento dos vínculos entre familiares, escola e comunidade.
A adesão ao programa será realizada mediante consulta à comunidade escolar e regulamentação pela Secretaria Municipal de Educação, preservando, sim, os princípios da gestão democrática e da autonomia pedagógica. Ademais, está prevista a possibilidade de parcerias com instituições militares, em consonância com a legislação vigente, para a atuação de monitores que apoiarão a direção, o corpo docente e os estudantes. O Executivo ressalta que a implantação do PECIM respeitará as diretrizes da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da legislação municipal, assegurando igualdade de acesso, permanência e participação das famílias no processo educacional. Ainda haverá acompanhamento e avaliação permanentes, a fim de mensurar resultados e adequar as execuções do programa nas necessidades locais. Os aspectos orçamentários, a criação de dotação específica, garantirá a execução do programa, sempre condicionado à disponibilidade financeira do município, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, entendemos que a aprovação desse projeto de lei representa um avanço significativo para a educação municipal, proporcionando um ambiente mais seguro, disciplinado e propício ao aprendizado. Assim, submetemos o presente projeto à apreciação dessa Casa Legislativa, confiantes na sensibilidade dos nobres vereadores para sua aprovação, confiando na sua aprovação em regime de urgência. Assina Luiz Henrique Kitter, prefeito municipal. Projeto de Lei número 72 de 2025. Altera a Lei 2.590 de 2025. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade criar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o cargo de monitor cívico-militar, destinado a atuar nas escolas municipais que aderirem ao Programa de Escola Cívico-Militar Municipal, PECIM, instituído por essa administração. A criação do referido cargo justifica-se pela necessidade de contar com profissionais devidamente preparados, oriundos da reserva das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, para desempenhar funções de apoio à disciplina, à organização e à promoção dos valores cívicos no âmbito escolar, de forma integrada ao trabalho pedagógico desenvolvido pela comunidade escolar. Entre as atribuições do monitor cívico-militar destacam-se: apoiar na disciplina e ordem, auxiliando na manutenção do respeito, da hierarquia e da boa convivência. Orientação dos alunos, atuando como referência positiva e preventiva em situações de conflito e comportamento inadequado. Auxílio na segurança e organização do âmbito escolar, colaborando na entrada e saída de estudantes e no cumprimento das rotinas diárias. Promoção de atividades cívicas educacionais, como formaturas, hasteamento das bandeiras e incentivo ao civismo. Suporte às aulas e rotinas escolares, garantindo um ambiente propício para o aprendizado, fortalecendo a pontualidade, a assiduidade e o sentimento de pertencer dos alunos. Apoio à gestão e aos professores, em alinhamento com a equipe pedagógica, na orientação aos estudantes e responsáveis sobre normas de conduta e apresentação. A criação desses cargos está em plena consonância com o projeto do PECIM, que busca fortalecer a formação integral dos alunos, unindo princípios de civismo, disciplina e responsabilidade ao processo educacional,
Importa ressaltar que a atuação dos monitores não substitui a função docente, mas a complementa, sempre respeitando a autonomia pedagógica e o papel dos professores. Do ponto de vista administrativo, a medida contribuirá para reduzir a evasão escolar, melhorar a convivência no âmbito educacional e elevar os indicadores de qualidade da educação, consolidando o PECIM como um instrumento de apoio às políticas públicas já existentes. Assim, diante da relevância da proposta, submeto o presente projeto de lei à apreciação da Casa Legislativa, confiantes na sensibilidade dos nobres vereadores para a sua aprovação, por se tratar de medida que representa um avanço significativo na educação do nosso município, confiando na sua aprovação em regime de urgência. Assina Luiz Henrique Kittler, prefeito municipal. Projeto de Lei número 73 de 2025. Autoriza a contratação de professores e monitores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a contratação temporária de profissionais para atender às necessidades emergenciais da rede municipal de ensino, diante de situações específicas que comprometem o pleno funcionamento das atividades escolares. A proposição se justifica em razão da alteração de cargos de gestão em uma das escolas municipais, especialmente pelas licenças gestantes atualmente vigentes, que impactam diretamente o quadro de pessoal. Para suprir essas demandas, faz-se necessária a contratação de 2 merendeiras serventes de 44 horas semanais, 2 professores de educação infantil de até 20 horas semanais, 1 professor de anos iniciais de até 20 horas semanais, 1 professor de matemática de até 20 horas semanais. Tais medidas são imprescindíveis para assegurar a continuidade do atendimento educacional e dos serviços de apoio escolar, evitando prejuízos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, bem como na oferta da alimentação escolar e na manutenção do ambiente adequado. Destaca-se que a contratação temporária atende ao interesse público imediato, garantindo a eficiência e a regularidade das atividades desenvolvidas nas escolas da rede municipal, ao mesmo tempo em que resguarda os direitos dos servidores em licença gestante. Desta forma, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, confiantes em sua aprovação, dada a relevância e a urgência da matéria para o bom andamento da educação municipal. Assina Luiz Henrique Kittler, prefeito municipal. Projeto de Lei número 74 de 2025. Dispõe sobre a retirada de fios e cabos em desuso ou desordenados dos postes de sustentação das redes de telefonia, televisão a cabo e internet no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar e disciplinar o âmbito do município de Agudo, a retirada de fios e cabos em desuso ou instalados de forma desordenada nos postes de sustentação das redes de telefonia, televisão a cabo e internet. A medida busca atender a uma demanda crescente da população, que diariamente se depara com a poluição visual e os riscos causados pelos acúmulos de cabos inutilizados ou mal instalados. Tais situações, além de comprometer a estética urbana, representam perigo para a segurança da comunidade, podendo ocasionar acidentes, incêndios e danos ao patrimônio público e privado.
Com a aprovação da presente iniciativa, serão estabelecidas responsabilidades claras às concessionárias, permissionárias e autorizadas que utilizam os postes, garantindo que realizem a manutenção adequada de suas redes, organizem suas fiações e promovam a retirada dos materiais sem uso. Além disso, o município terá respaldo legal para atuar em caráter emergencial, quando houver risco iminente à segurança pública, assegurando maior proteção aos munícipes. Outro ponto de destaque é a possibilidade de cooperação entre o poder público e as empresas envolvidas, seja por meio de acordos, termos de cooperação ou parcerias, a fim de viabilizar as ações de organização e retirada de cabos de forma célere e colaborativa. Portanto, a presente proposição tem caráter preventivo, educativo e corretivo, alinhando-se à necessidade de modernização e segurança da infraestrutura urbana, bem como a preservação da paisagem e do bem-estar coletivo. Diante do exposto, contamos com o apoio desta Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei, por se tratar de matéria de relevante interesse público e de grande impacto positivo para a organização urbana e a segurança da população de Agudo. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 75 de 2025. Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiências em concursos públicos no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade regulamentar, no âmbito do município de Agudo, a reserva de vagas para pessoas com deficiência, PCD, em concursos públicos, em conformidade com o disposto no artigo 37 do inciso 8º da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de previsão legal para tal finalidade. A medida se fundamenta ainda no artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, que atribui competência comum à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios para proteger e garantir os direitos das pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do poder público municipal com a inclusão e a equidade no acesso aos serviços públicos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE Rio Grande do Sul, por meio do ofício circular TCF número 25/2025, recomenda expressamente aos municípios que editem leis específicas sobre o tema, de modo a evitar a utilização exclusiva de normas federais ou de decretos municipais autônomos. A Corte de Contas ressalta que a ausência de dispositivos legais municipais poderá gerar apontamentos em processo de registro de atos de admissão, além da adoção de medidas de tutela para assegurar a reserva de vagas. Nesse contexto, a iniciativa visa não apenas atender a determinação constitucional e a recomendação do órgão de controle externo, mas também garante às pessoas com deficiências oportunidades reais de participação no serviço público, em condições de igualdade e com respeito à diversidade. As disciplinas de forma clara e disciplinar de forma clara o percentual mínimo de reserva de vagas, os critérios de arredondamento, a forma de concorrência e as garantias de acessibilidade nos certames, e o presente projeto de lei confere maior segurança jurídica, transparência e efetividade às ações do município no campo da inclusão social. Diante do exposto, submetemos a presente proposição à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação, que Agudo avance na
consolidação de uma gestão pública mais justa, inclusiva e comprometida com os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Assina Luiz Henrique Kitter, prefeito municipal. Requerimento número 64 de 2025. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, do 9º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 70 de 2025. Assina vereador Djavan Westray. Requerimento número 63 de 2025, 65 de 2025. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe o artigo 120 e 140 do inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 73 de 2025 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Assina o vereador Dário Schiller. Requerimento número 66 de 2025. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe no artigo 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 75 de 2025 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Assina o vereador Pato Niemeyer. Seria isso. Gostaria de cumprimentar a nossa oradora da tribuna, a senhora Solange Klisner, que se faz presente, e a nossa ex-vereadora Rosemary. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e terão 5 minutos cada para a sua manifestação. Passa a palavra ao vereador Djavan. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário, ao presidente do Movimento Democrático Brasileiro, meu presidente, Everaldo Guzzi, o Jean Cavalheiro, nosso suplente de vereador dessa casa, o nosso grande secretário de obras, Edinho Lipke, e a Rosemary Martini, que é minha mãe, que foi vereadora e secretária de educação nesse município. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de dizer que nessa quarta-feira, senhora presidente, a gente novamente vai colher frutos do que a gente planta. Na quinta-feira, tardinha, a Cris, chefe de gabinete do deputado Márcio Biol, que me ligou, agendando para quarta-feira, recebimento do ofício de mais uma emenda de custeio para o nosso Hospital Agudo, que é de suma importância. A gente está colhendo frutos de uma viagem que a gente fez a Brasília e do meu partido, do MDB, que solicitou em conjunto essa emenda para o deputado Márcio Biolk, que é de suma importância para o nosso hospital. Também gostaria de falar sobre o programa Família Gaúcha, no qual o município de Agudo foi lá na quinta-feira. 32 famílias do nosso município serão contempladas por esse programa, que é um programa que vem de encontro às pessoas, às famílias atingidas pela enchente, que com certeza, é um valor que pode ajudar sempre a agregar e movimentar dinheiro no nosso comércio, que é algo de suma importância. Também não poderia citar aqui e deixar um agradecimento especial ao secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Edvilson Brum, meu grande amigo, juntamente com o Paulinho Salerno, que é o chefe do Departamento de Irrigação do Estado, que é sempre um grande mediador das nossas demandas, juntamente com o chefe de gabinete do secretário Edvilson, que é um grande amigo meu de longa data, Joel Marasquim, no qual no dia 20 de maio eu protocolei juntamente com o Joel, que o secretário Edvilson tinha assumido a secretaria, e devido a gente ter esse contato próximo, que é uma coisa que eu sempre prego de saber e conversar e criar relações com pessoas, e ter essas pessoas de apoio, que é onde o município consegue trabalhar. O vereador consegue trabalhar, o prefeito consegue trabalhar, os secretários conseguem trabalhar. É criando pessoas de apoio e relações. E daí, quando o secretário Edvilson assumiu, foi, eu não sei se vocês lembram, que deu
aquele caso de gripe aviária no estado do Rio Grande do Sul. Eu tinha marcado uma agenda justamente com ele, e ele estava em Brasília, num comitê de crise, para conseguir sanar isso aqui no estado. E quem me atendeu foi o Jorel Marasquim, que é um grande amigo meu, no qual protocolei juntamente, inclusive fui até o secretário de Agricultura aqui do nosso município, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós vereadores, quando a gente for atrás de alguma demanda, buscar alguma emenda parlamentar ou algo que venha para o nosso município, é conversar com os gestores, que são eles que sabem o cotidiano e o que precisa dentro do município. E o Fernando Dikov, nessa ocasião, me falou que estava precisando de horas máquina para o município. Prontamente protocolei, inclusive, solicitei para o secretário assinar junto para ganhar mais peso e mais força, aquele protocolo. No dia 20 de maio, protocolei juntamente, até comentei nessa casa. Dia 22 de julho, Paulinho me ligou à noite, que eu fui contemplado, nosso município foi contemplado, foi o Djavan, nosso município, com 350 mil para recuperação das estradas vicinais. E nesse dia 18, né, na quinta-feira, foi assinado o termo de cooperação, muito importante para o município, mais uma vitória do movimento democrático brasileiro. E é isso aí, né? É sempre bom a gente poder contar com essas pessoas e buscar esse tipo de recurso. São 350 mil reais para a recuperação das nossas estradas vicinais. Na sexta-feira já o secretário de Agricultura, o Fernando Dikov, me chamou à tarde para uma conversa e para dizer que vai me chamar para a gente conversar em conjunto os pontos que vão ser recuperados, que são, na verdade não é muito, né? Mas já ajuda, né, secretariadinho? O senhor que trabalha com recuperação de estradas todos os dias, 350 mil reais para recuperar as estradas vicinais para a nossa agricultura do nosso município. Passo a palavra ao vereador Givago. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, quem nos acompanha aqui no plenário, em especial nosso secretário de Obras, o Edinho, a nossa ex-vereadora e ex-secretária de Educação, Rosemary, ao presidente do MDB, o Everaldo, e também o suplente de vereador, o seu Jean Cavaleiro. E também a todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Djavan, não posso começar a minha fala agora sem seguir a tua. Finalizando a tua declaração, tu fizeste um pedido dessa demanda, desses 350 mil, e isso levou algum tempo para ser atendido. Infelizmente, isso acontece. Só que me chamou a atenção um fato que eu vou explanar aqui, porque eu vi pessoas, olha só, eu até não te contei, vou te contar agora em primeira mão. Eu estava em casa e pela janela eu vi cidadãos passar comentando que, tu vê, o Djavan pediu a emenda e aí quando foi para receber, não convidaram o Djavan para ir lá. Foi o prefeito, o Fernando Dikov, o vereador Pato e o vereador Djavan, que foi quem solicitou, não foi convidado aí. Eu achei estranho isso, mas tudo bem. Cada um tem a sua cabeça, a sua conduta e a sua sentença. Mas o povo observou isso. O povo notou isso, Djavan. Então, assim, ó, parabéns, reconhecimento. Aqui dentro, que nem eu já falei, nós não temos partido. Todos aqui estamos trabalhando em prol do município. E que bom que você consegue, o vereador Bode consegue, o Alexandre já conseguiu muita verba também. Aqui dentro nós não temos partido. Nós temos um dever de corresponder aos eleitores de Agudo. Falando nisso, vários pais me procuraram a respeito da juventude, preocupado com adolescentes, pré-adolescentes, principalmente menores de idade. E conversando agora antes da sessão, vou solicitar formalmente que a gente faça ou pela Comissão de Constituição e Justiça ou pela mesa diretora uma reunião com o Conselho Tutelar, uma reunião primária para ver de que maneira nós podemos implementar uma ação, uma fiscalização mais rigorosa. Porque eu sei que toda a juventude quer se divertir, mas todo mundo tem responsabilidades, tanto os jovens quanto os pais. E nós estamos falando de menores de idade, menores de 16 anos. Eu tenho notificações, vídeos e fotos e imagens que me mandaram, crianças de 13, 14 anos. Eu considero criança, 13, 14 anos. Eu tenho uma filha de 13 anos. Então, assim, com bebida alcoólica, aquele cigarro eletrônico, sabe? Eu acho que tudo tem limite.
Tudo tem lei, tudo tem legislação e responsabilidades. Então vamos trabalhar, vamos fazer uma reunião primária com o conselho tutelar, depois de repente com algumas autoridades de polícia e vamos ver o que nós podemos fazer. Aproveitando que o nosso presidente do MDB está aqui, vou reiterar o que eu falei em uma conversa com ele, eu, o vereador Givaga e o presidente do MDB, o Everaldo. Eu disse, Everaldo, eu tenho uma ideia, nós fazer alguma atividade em prol das crianças do abrigo, e eu citei aqui semana passada, então só para reiterar aqui, nós pensamos, eu tive a ideia, o Everaldo acolheu e já disponibilizou o transporte, já disponibilizou o ônibus ou o micro-ônibus para nós irmos, fazermos um dia de cinema. Levar as crianças, os acolhidos lá do abrigo, para passar uma tarde lá para a gente assistir um filme, assistir um cinema, eles faziam um lanche, comer uma pipoca e depois a gente fazer um lanche lá no McDonald's, porque não tem criança que não gosta de ir lá comer o tal do McLanche Feliz. Então, parabéns, Everaldo, por acolher a ideia. É a primeira de muitas, já conversei sobre outras pautas, sobre Natal, Páscoa, e espero que assim a gente está plantando uma sementinha. Nós aqui somos vereadores, sou pago com o dinheiro de vocês, com o dinheiro público, e é um pouquinho do que eu posso fazer retribuir. E há uma maneira de retribuir, não somente fazendo a fiscalização, não somente trabalhando, levando as demandas, mas também assim com ações. Aproveitando que o secretário de Obras está aqui, reitero que uma vez que eu já falei, muitas demandas, pessoal, muitas demandas vocês têm que ir lá e comunicar à Secretaria de Obras. Por exemplo, galhos, um tubo que cedeu, que abriu um buraco na rua. Eu peço assim a gentileza, comunique a secretaria, porque nosso agudo é muito grande e infelizmente as equipes não conseguem dar conta de passar todos os dias em todas as ruas. Então fica aqui novamente o pedido. Passo a palavra ao vereador Nívio. Saúde à senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa e a todos que nos assistem aqui no plenarinho e as pessoas que nos assistem através da Rádio Alternativa e Rádio Agudo e nas redes sociais. Eu não poderia começar diferente. Hoje é tardezinha, a gente teve uma reunião com o presidente da CISA, seu Maurício Parquet, e ele passou uma ótima notícia para nós, que já foi falado aqui em outras oportunidades, mas que provavelmente, segundo ele, que a partir da semana que vem, quem sabe, já vai vir mais um veículo para o nosso agudo, que é oriundo um pedido do Concepro, que conseguiu mais uma caminhoneta para a nossa brigada militar, e ao mesmo tempo também já recebemos a notícia que as duas viaturas estão com problemas, estão quebradas. Então, vem em boa hora. A gente sabe que é difícil eles também trabalhar sem ter as condições, né? Então, essa caminhoneta provavelmente vai vir semana que vem. É uma caminhoneta, uma Mitsubishi usada, mas que foi toda pintada, porque ela veio em cor diferente, então ela foi toda pintada e, segundo o Maurício, é de muito boa ainda, então vai servir bastante para a nossa brigada. Por que para a brigada? Quanto mais eles tiverem condições de fazer as rondas por aí, muitos têm medo da polícia, mas eu acho que a pessoa de bem não precisa ter medo. Então, quanto mais condições eles tiverem, porque a gente sabe que os interiores sempre acontecem mais as coisas, né? Então, com mais um veículo, pena que agora já tem os outros de novo estragados, mas depois é recuperado, já tem um a mais de novo. Sempre é uma ajuda a mais. Então, e também quero dizer ao pessoal ali da região sul, que semana passada a gente tinha mais ou menos alinhado para essa semana e quem sabe na outra fazer mais um serviço mais específico lá para essa região, mas infelizmente, de novo, tem os acessos para ser feito e a comunidade tem que entender de novo que não é o momento de fazer grandes coisas, né? Mas quanto ao pedido que eles me fizeram, que muita gente chegou a mim, aí o problema
da estrada que vai para o Cerro da Figueira, para o Sujima ali. Então, amanhã de manhã, segundo o Enágio, me falou hoje que ele vai dar um jeito de trocar essa tubulação, que provavelmente tem tubo quebrado, que a água sempre ainda cruza por cima da estrada. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, pedir para ele tirar o material da beira da estrada para alargar ali, porque é muito difícil ali um carro e o micro-ônibus do colégio ali que sobe ali, tem vários horários que ele faz e às vezes fica trancado ali, tem que andar um bom trecho de ré. Então, já falei para o Enágio e o nosso secretário Edinho também está aqui. Depois, quando, como se diz, as águas baixarem, a gente vai procurar eles para nós alargar um pouquinho, tirar o material para melhorar esse acesso ali também. Então, da minha parte, seria isso aí. Passo a palavra ao vereador Pato. Cumprimento a senhora presidente Graciela de Lima Barquete, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, também a oradora da Tribuna Livre, a senhora Solange Helena Klisner, e as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Não pode ser diferente, um assunto muito propositivo e muito positivo. Agudo figura na primeira posição dos municípios da 4ª colônia em relação a 4 indicadores: autonomia, gastos com pessoal, investimentos e liquidez, e o ranking ele foi divulgado na última quinta-feira, né, integrando o índice Firjan da gestão fiscal de 2025. O estudo ele teve como ano base o ano de 2024, que analisou as contas de 5.129 municípios no Brasil. E Agudo configura em primeiro lugar na 4ª colônia e em 117º a nível de estado. Então, eu acredito que a gestão do prefeito Luiz Henrique Kittel, juntamente com suas equipes, com as equipes de secretários, servidores, todo o quadro que configura hoje o Poder Executivo, ele está, sim, trabalhando de uma forma para que Agudo sempre alcance os melhores posicionamentos em quem configura em boa gestão. Outro assunto, na última quinta-feira, juntamente com o prefeito Luiz Henrique Kittel e o secretário da Agricultura, Fernando Dikoff, participei de algumas agendas lá na capital gaúcha, lá em Porto Alegre, né, e entre estas agendas, a assinatura do termo de cooperação das horas máquinas pela Secretaria da Agricultura, do secretário Edilson Brum, já citado aqui pelo colega vereador Djavan e também o colega vereador Givago, e também a assinatura do convênio de cooperação com a Secretaria da Assistência Social do secretário Fantinel, né, e também entre outras agendas, né. Tivemos também agenda junto à Câmara Municipal de Porto Alegre, inclusive juntamente com o prefeito, juntamente com o secretário da Agricultura, lá no gabinete do vereador Gessé Sangali, e também no gabinete da presidência da vereadora presidente comandante Nádia, né, as pautas como projetos de lei muito afinados para a gente ter uma noção de como é a estrutura da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, situações como infraestrutura, mobilidade urbana, junto com o vereador Gessé Sangali. Infelizmente, um pouquinho antes da gente chegar lá, ele sofreu um acidente de trânsito, né, e teve que ficar no hospital, e a gente foi atendido pelos assessores do gabinete dele. Mas aquilo que a gente buscava, aquela integração que a gente buscava lá juntamente com a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a gente teve todo este respaldo, e para finalizar lá na presidência, juntamente com a comandante Nádia, com a vereadora comandante Nádia. Então, eu acredito que esta integração nós precisamos buscar para ter o entendimento de como funcionam as casas legislativas no Rio Grande do Sul afora, ou enfim, o Brasil afora, para que a gente possa ter também o melhor respaldo dentro daquilo que a gente propõe aqui na nossa casa, no Legislativo, no Parlamento Municipal, aqui em Agudo. Aqui me chamou a atenção, o vereador Givago, ele colocou aqui em algum momento de que o vereador
Djavan não teria sido convidado. Eu só não entendi muito bem convidado por quem? Pelo secretário da Agricultura do Estado, Edvilson Brum, né? Eu não entendi muito bem, porque ficou meio no ar, né? Mas, enfim, são pautas políticas, são pautas que fazem parte do crescimento do município, né? Eu acredito que todos nós temos o mesmo viés e vamos atrás dos assuntos para que eles aconteçam. Para finalizar, senhora presidente, eu tenho aqui em mãos um mimo e também vou pedir permissão para lhe entregar agora, porque a presidente comandante Nádia, isso aqui são um book das fotos. As fotos são maravilhosas, não o teor, as fotos são maravilhosas, o teor é da enchente de 2024 e também uma cuia dos 252 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre. Vou lhe entregar em mãos, que foi presente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre através da comandante Nádia. Passo a palavra ao vereador Tica. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e também as que estão em seus lares nos acompanhando via internet. Um saudamento especial aí ao atual secretário de Obras, Edinho Lipke, também a ex-secretária de Educação, Rosemary Martino Extra, também a oradora da Tribuna Livre. Bem, senhora presidente, nesse meu primeiro espaço, quero aproveitar para fazer um aviso muito importante. No próximo domingo, dia 28 de setembro, acontecerá o 4º trilhão do Grupo Meia Roda aqui do nosso município, Grupo de Trilheiros. Sei que o meu colega vereador Dário já fez esse convite, mas na semana passada estive conversando com o atual presidente e vice do grupo, senhor Guilherme e o Augusto Cássio, e eles me pediram para eu fazer alguns avisos adicionais sobre o tradicional trilhão. A saída será no CTG Sentinela do Jacuí, às 8 horas da manhã. E vão se deslocar até próximo ao bairro do Caiçara, onde é que vão iniciar as trilhas, passando pela linha branca, se dirigindo à linha Teotônia. E na linha branca será o neutro, o ponto de descanso e também o popular desafio, que os trilheiros têm costume de fazer. Mas, enfim, o principal aviso que eles me pediram para repassar é que no dia do trilhão, os motoristas redobrem a atenção e, se puder, diminuem a velocidade. Eu sei que muitos vão dizer que o lugar dessas motos não é nas ruas, não é na estrada, mas peço a compreensão da nossa população, até porque o trilhão acontece uma vez por ano, né? E não podemos deixar de lembrar aqui nessa casa que na calamidade pública de 2024, um dos principais grupos que estavam à frente ajudando a nossa população era o grupo dos trilheiros, que aonde carro, caminhão não chegava com comida, remédio, eles estavam lá. Na chuva, no barro, então não tem como não dar essa mão, esse auxílio para o grupo dos trilheiros. E serão também, me passaram em torno de 400 a 500 motociclistas, é um fluxo muito grande. Peço então aos munícipes agudenses que redobrem a atenção no trânsito no próximo domingo, dia 28. Quero também, em nome do grupo de trilheiros, agradecer ao secretário Ivonir Dornelles, que prestou um auxílio muito grande para melhor andamento do trilhão. Falando nisso, por coincidência, na terça-feira passada, fui com o secretário Ivonir lá no Despraiado, no Distrito Industrial, para ser bem exato, passando na frente das populares casinhas que estão sendo construídas. Até confesso que não sabia que ele fazia parte do Distrito Industrial. O antigo lixão, vereador Joago. Lá fui pleitear e conversar com ele sobre uma ideia num futuro, um futuro bem próximo, não daqui a 10 anos. Para quem não sabe, aqui em Agudo tem um grupo de, não é motociclista, é amantes do velocross, vamos dizer assim,
que andam ali na famosa pista do Beto. Bem, todos nós aqui sabemos que aquela pista está com os dias contados. Foi que no tempo vão ser comercializados lotes de terreno. E por isso, esse grupo de esportistas, vamos dizer assim, me procuraram para ver se eu não conseguia conversar com o Leovonir sobre arrumar um espaço lá para fazer uma futura pista. Enfim, quero agradecer e acho, como o vereador Javan falou, vamos colher frutos. Tem uma baita área ali, até eu me apavorei a quantia de hectares de propriedade ali desativada. Lógico que não vai ser perto das casinhas, tem uma área próxima ao arroio, que lá futuramente será uma pista de velocross. Também já tirei algumas dúvidas com o secretário sobre o distrito industrial, valores, como a empresa faz quando quer se instalar ali. E quero agradecer o secretário, foi muito solícito, ficamos praticamente uma hora conversando, trocando ideias, e também elogiar o grande trabalho que ele vem fazendo em frente à sua pasta. Seria isso, senhora presidente. Passa a palavra ao vereador Alexandre. Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas presentes, a imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar aqui o secretário de Obras, o Edinho, a ex-secretária Rosemary. Dizer que quero começar falando sobre a noite cultural da Escola 7 de Setembro, que foi cancelada porque nós temos sem acesso, a nossa gurizada não sei quando volta nas aulas e daí não poderiam ensaiar, então que ia ser sexta-feira foi cancelado. Nova data vai ser marcada. E falando sobre acessos, os nossos acessos praticamente a Picado, Cerro dos Profs e a linha Boêmia, na geral, foram embora. Tinha bastante água, mesmo que ela ruim. Mas o do Fábio Gol, e lá nos Binda, tem acesso. Pela Buga Chaleira ali tem acesso e pelo Fábio Gol. Falar aqui, está aqui o secretário de Obras, a felicidade que nós tivemos aquela vez de fazer uma reunião com aquele pessoal da linha Boêmia, onde que todo mundo pegou junto, o Enágio também, o Lindman, o Fábio. Olha, a nossa ponte lá está tranquilo e dando acesso para aquela região norte. Então, com certeza, foi muito importante. E dizer também que na área da agricultura, falei com o Fernando, onde que levei algumas, o Fernando Dico, secretário, levei algumas demandas de alguns agricultores da nossa região norte. E também falei com o Enágio, o Edinho, sobre a entrada ali na linha São Pedro, onde que tem um buraco bem grande ali, está bastante perigoso, e onde que a estrada também é estreita, a colocação de uns tubos ali no morador, logo no começo ali no Paulinho Berg. E também agradeci que na sessão passada aqui, onde que pedi, que tinha uns tubos entupidos ali na linha Boêmia, no Laércio Hoffman, onde que na quarta-feira foi feito, e agora deu toda essa chuva e não deu problema ali, então com certeza foi muito importante. E dizer também que na parte da cidade, falei com o responsável Renato, onde que levei algumas demandas para ele hoje. E também aqui quero fazer um convite para o pessoal e dizer também a importância das nossas comunidades no interior se movimentar, onde que aqui está o colega Bode, onde que tinha um campeonato de bocha na Sociedade Bento Gonçalves e agora está acontecendo na Sociedade General Osório. Nós também da Sociedade Linha Boêmia também vamos começar um campeonato só de sócio e deu 21 trio. Então na sexta-feira nós vamos com 2 chaves começar o campeonato de bocha na Sociedade Linha Boêmia. Por enquanto seria isso, senhora presidente. Passo a palavra ao vereador Bode. Servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e também da Alternativa. Também o nosso secretário de obras que se encontra com nós, né? Também a dona Rosemary, que foi vereadora, ex-secretária de Educação. Também a dona Solange Klisner, que fará uso da Tribuna Livre. Eu vou começar agradecendo ao secretário de obras, aonde que eu pedi também a ponte ali no Clodir Bertes, que semana passada o Enágio com o pessoal ali, com a turma, já deixou lá em condições, tudo prontinho, né? Então, eu sempre tenho bastantes demandas, né? Fui cobrado também o pessoal de um patrulhamento do Complexo da Serra até a linha Araçá, em partes que, depois da chuva, agora se encontram danificadas. Também
Adair Fontoura precisa de um acesso na Nova Boêmia. Já faz tempo, estava carregando um adubo na paleta aí para levar para a lavoura. Então, precisamos dar valor a esse povo que trabalha, né? Precisamos deixar eles no interior para trabalhar, para gerar renda para o nosso município. Também na linha do Cerro dos Camargo, se encontra danificado lá, partes lá, precisa ser colocado alguma coisa lá e sinalizado, que está meio perigoso. Também, aqui no Rincão do Espraiado, comentei há pouco com o secretário, a máquina, esse tempo do desassorear, já abriu a valeta na lavoura, no meio do eucalipto, da propriedade do Hildo Coca, que só agora que corte a estrada e coloque os tubos, que essa água não vai descer no asfalto, no falecido Mauro Simão, no Adolfo Kiner, no falecido. Essa água já vai lá em cima, descer para o Arroio, seria muito importante. Cada chuva forte, água invadindo o asfalto, né? Então, é pouca coisa, uns 10, 12 tubos ali faz o serviço. E também os tubos ali que eu já comentei com o Renato, né? Diretor de obras da cidade, ele tem uma promessa junto a dona Lida Zimmer no Cerro Chato, né? Essa senhora, ela tá esperando, sentada por enquanto, diz ela assim, que senão ela vai cansar, né? Seria isso aí, senhora presidente. Passa a palavra ao vereador Dário. Cumprimento, presidente da casa, os demais colegas vereadores, a oradora da Tribuna Livre, Solange, o secretário Edinho, os demais servidores, os que nos acompanham aqui no plenarinho também. Como todo mundo sabe, essas últimas chuvas fizeram todos esses mesmos estragos, como já é previsto quando dá excesso de chuva, porque é tudo acessos provisórios e para nós ficar mais tranquilos só no dia que nossas pontes tudo estiverem prontas. Mas assim como agora, aqui na linha Teutônia, havia a linha dos Pomeranos, ali as galerias estão colocadas e o trânsito já está liberado para os carros ali. Agora tem uma tranquilidade maior a esse acesso da linha dos Pomeranos. Deixar bem claro que essa é uma obra que não faz parte das 14 pontes, porque era uma obra, uma emenda partidária do Pompeu de Matos que entrou no tempo das enchentes, pois era para ser o alargamento da ponte e justo como essa ponte foi embora, a total, foi feito outro projeto por galerias. Então, só para comentar que ali nesse ponto está agora com as galerias já colocadas e agora, quinta-feira, o deputado federal Pompeu de Matos virá agudo até para ir ao local para ver onde é que foi aplicado o recurso, ali onde é que parou o dinheiro que ele mandou para cá e fazer um ato de inauguração a essas galerias ali no local também. Também agradecer ao secretário de obras e aos diretores, todos envolvidos, aos devidos serviços para a conclusão da obra ali e a limpeza do arroio aos redores. Também agradecer à família Kessler que cedeu o acesso provisório pela propriedade deles lá enquanto estava em obras lá nesse local. Então também convidar o pessoal aos redores lá dessas galerias que participem do ato lá às 17 horas, provavelmente terá lá uma inauguração dessa obra. E também, como o deputado Pompeu de Matos se fará presente, já agradecer o recurso que ele colocou lá e mostrar a utilidade que está fazendo e aproveitar logo para entregar mais projetos e pedir outros recursos para aqui do nosso município de Agudo. Quando um deputado está aqui em nosso município, a gente tem que aproveitar e também pedir algumas coisas para o nosso município sempre. Então fica aqui o agradecimento a toda a equipe das obras, ao deputado e para essa belíssima obra. Eu estava acompanhando seguidamente quando essa empresa estava trabalhando no local. Eu acredito que foi feito de acordo com o projeto. Agora esperemos que não dará mais problemas com essas tempestades e chuvas maiores, que isso dure ali para o nosso acesso. Era isso no meu espaço. Passamos ao espaço da Tribuna Livre.
em que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente inscrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra à senhora Solange Klisner, que falará sobre o tema lançamento da campanha em prol do Hospital Agudo, promovida pela AFUS. Boa noite, senhora presidenta, aos senhores vereadores. Tá sem anjo. Boa noite, senhora presidenta, aos senhores vereadores, ao público presente, a quem nos escuta através das mídias e rádios. Um salve especial aos membros e voluntários da AFUS que estão me acompanhando nesta noite. Sou Solange Klisner e ocupo esse espaço hoje na condição de representante da Associação Filhos da Luz, que juntamente com um grupo de voluntários escolheu este espaço público para o lançamento da campanha Poltrona do Bem. Escolheu este espaço justamente pela relevância do poder que ocupa, por ser um espaço de debates, de ideias, e pela audiência significativa, e de modo especial para convidar os 9 vereadores para que se juntem à causa. Esta causa ela não tem partido, né? O partido, como vocês dizem, é o povo agudense. Acreditamos que quando nos unimos em torno de um ideal, sobretudo, nos tornamos mais humanos. A campanha Poltrona do Bem pretende arrecadar fundos para aquisição de poltronas para o acompanhante de pessoas internadas no SUS do Hospital Agudo. A presença de acompanhantes durante a internação hospitalar é um direito garantido por lei e uma medida fundamental para a humanização do cuidado à saúde. Muitas vezes, o acompanhante permanece por dias e noites ao lado de quem está internado, oferecendo suporte emocional e prático, auxiliando nas necessidades básicas e sendo ponte entre paciente e equipe da saúde. No entanto, enquanto usuários do SUS, constatamos que em nosso hospital há carências de poltronas e mobiliários adequados para os acompanhantes. Conversando com a direção da instituição, nos foi confirmado que esta é uma demanda prioritária, uma vez que mais de 80% das internações são pelo SUS. Para explicar como se dará a campanha, precisamos contextualizar com outra que a AFUS organizou em meados de 2012 e 2013, chamada SUS Geladinho, talvez muitos nem lembrem mais, e que, com a imprescindível participação da comunidade e de empresas do município, foram instalados aparelhos de ar-condicionado em todos os ambientes do SUS. A proposta era de R$1 por habitante. Entretanto, conseguimos um valor maior que o necessário para os aparelhos, o que possibilitou a aquisição de 10 poltronas para o acompanhante. Vejam que uma campanha de sucesso, ela também promove uma mudança de paradigma, pois hoje, novos quartos que foram construídos no hospital, todos são climatizados. A partir daquela campanha, várias pessoas nos abordavam sugerindo que fizéssemos outra para a compra de poltronas, uma vez que estas são bens de consumo e, com o uso frequente, elas se desgastam. Porém, organizar uma campanha exige uma logística que envolve pessoas e certa estrutura, que não é tão simples assim. Foi então que algumas pessoas sentiram a mesma necessidade, pois estiveram na condição de acompanhante de paciente internado.
e abraçar uma causa juntamente com a FUS. Portanto, para a campanha Poltrona do Bem, propomos seguir a mesma linha da outra campanha, R$1 por habitante. Sabemos que esse valor é um valor simbólico, porque não será o suficiente para a aquisição de 30 poltronas. 30 são necessárias hoje, são 40 leitos, entretanto, 10 mais ou menos estão em condições. Também é um valor democrático, sendo acessível a qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode dizer, eu contribuí para isso acontecer. Serão distribuídas algumas urnas no comércio de Agudo para a coleta dos valores. Desde já nós agradecemos ao Laércio, a Decorato, né, que fez as urnas, a toda a equipe dele, ao seu Jorge, e nos disponibilizaram gratuitamente. Também agradecemos ao Hospital de Agudo, que vai ter uma urna lá, ao João Colber, a Princesinha Store, né, nos proprietários Gabriela e Thales, o Superlis, a Lisane Friedrich e toda a sua equipe, e a gente ainda continua contatando com algumas pessoas para distribuir outras urnas. Também teremos como parceria na divulgação a Rádio Alternativa, onde manterá a população a par da campanha. Da outra vez foi a Rádio Agudo e foi fundamental, né? A gente não pode negar que foi fundamental para a campanha ser de sucesso. Mais tarde vamos disponibilizar uma chave Pix para depósito. O período vai ser de 29/9 a maio de 2026. A data de hoje foi escolhida por ser a mais próxima do dia 19. Foi uma data que o SUS no país completou 35 anos, né? Em maio encerra a campanha justamente porque é o aniversário do hospital. É desejo do fundo do coração do nosso grupo, de toda a nossa turma, que ninguém faça uso dessas poltronas. Que todos nós tenhamos saúde em abundância. Mas não podemos esquecer que amanhã qualquer um de nós pode estar lá precisando de uma poltrona. Que esta campanha desperte em nós o melhor que temos, a capacidade de cuidar uns dos outros e de acreditar que mudanças são possíveis. Uma ótima noite a todos. A quem está aqui, um feliz retorno aos lares e meu muito obrigada. Passamos ao espaço do grande expediente, onde cada orador terá o tempo máximo de 15 minutos para a sua manifestação. Estão inscritos os vereadores Bode, do PP, e Alexandre Noy, do PT. Passo a palavra ao vereador Bode. Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham e também quem nos prestigia aqui na casa. Em primeira mão agora quero fazer um comentário de uma emenda que eu e o colega vereador Tica Freitas fomos até o hospital à tardinha fazer a entrega lá no valor lá de R$201 mil para o nosso hospital. Uma emenda vindo do senador Luiz Carlos Aines em parceria com o nosso deputado estadual Adolfo Brito, né? Então esse dinheiro, como diz o Thiago, isso podia vir toda semana, nós podíamos ir lá com ele e fazer essa entrega, que seria bem-vinda, né? Agora eu vou fazer um comentário de uma... Isso aqui é de um cidadão da região norte, que todo mundo conhece, senhor Clésio Friedrich, implantador de arroz da linha Nova Boêmia. Ele diz ele assim, eu preciso desabafar. Então... Estrada, diz ele, em péssimas condições. Falta de roçadas. Vários lugares, o mato tomando conta. Tubos, diz ele, nem se fala. Tem tubos ali que estão mais de ano já, desde a enchente, entupido, e nada foi feito. Então, como eu estava comentando com
com o secretário. Daí falta um pouco também dos operadores, quando eles cruzem com a máquina ali, já fazer a limpeza próximo aos tubos. Que eu sei aqui no canto católico que às vezes eu passo lá de enxada limpando. Então, é bom que isso aí fica registrado, porque é pouca coisa, é só encostar a lâmina da máquina, fazer a limpeza ali e já vai dar a passagem da água. Também a parte da ponte, né? 17 meses sem ponte. Então, ele disse, às vezes ele tem que ir para o Caimborá, né? Não pode vir para Agudo aí. Então, espero que essa sorte que essa ponte da Guerdal vai sair agora meio logo, né? Tem um outro morador da Nova Boêmia me mandou aqui, eu deixei anotadinho, que o município é para parar de comprar veículo. Comprar uma lancha, um bote, para atravessar esse povo da região norte quando fica ilhado pro lado de cá. Então, não é o vereador Bode que está falando, né? É a voz do povo. Então, espero que dias melhores virão. Seria isso aí, senhora presidente. Passa a palavra ao vereador Alexandre. Cumprimento mais uma vez a todos os presentes, os colegas e as pessoas que nos escutam. Quero dizer que a nossa direção do Colégio 7 de Setembro, o CPM da Escola 7 de Setembro e os professores, nós estamos muito preocupados com nossos alunos que estão muitos dias sem aula devido aos acessos. Dizer que hoje falei com o Alexandre, o responsável pelos... e o da Defesa Civil, o João. Então, onde que comentei com ele, o secretário aqui, o Edinho, também estava, que nós temos essa alternativa ali pela Buga Chaleira, pela Ponte dos Bindra ali. Então, era uma alternativa, porque devido, como nós subimos a ponte ali na Picada, daqui uns dias está pronto, então a Olavo Bilac com certeza vai ter aula, porque lá não tem problema dos acessos. Aqui, o problema é os nossos professores que vão para lá, né? Então, eles vão estar solucionado o problema. E nós, da 7 de setembro, nós não. E como tem essa alternativa, comentei com o pessoal para ver da viabilidade de nós ter o transporte por ali, né? Vim pegar ali no outro lado da linha Boêmia e subir por o Novo São Paulo, ali os Binda, e descer aqui a Buga Chaleira. Acredito que dá 1 hora a mais, mas com certeza a estrada está em boas condições, tem que fazer alguns reparos, mas não é muitos, então para os nossos alunos não ficar sem aula, né? E dizer também que falei hoje com o pessoal responsável, onde que fiz o pedido de, ali na Picaduril, no calçamento, em frente ao colégio e o posto do Fernando, botar 2 quebra-mola, que tá muito perigoso ali mesmo. O pessoal tá, olha, sem noção. Alguns vão me criticar, mas não quero nem saber. Estou dizendo mesmo, o pessoal está sem noção, é uma velocidade incrível. Então, queria ver, falei com o pessoal para fazer 2 quebra-mola ali. E também convidar o pessoal da Jura e todos que vai ter reunião na sexta-feira da Jura, onde que nós temos para começar dia 5 de outubro o nosso campeonato, que são várias modalidades de futebol, de bocha e de vôlei, onde que nós temos o nosso projeto do Pro Esporte, agradecer ao Tequinho, todos os envolvidos. Então, não me canso de falar que para nós da Associação de Juventude Rural é muito importante esse recurso. E dizer também que entrei com um anteprojeto aqui, onde que a presente proposição tem por objetivo incentivar a prática esportiva no nosso município, incentivando ainda mais a estruturação dos espaços para a prática esportiva. A proposta aqui é apresentada e retira o impedimento de investimento em estrutura, aquisição de equipamentos e melhoramento das entidades que fornecem a prática esportiva para a comunidade. Nesse sentido, a proposição autoriza a aquisição, reforma e construção de espaços destinados à prática esportiva, em consonância com os objetivos da Lei número 2.251, de 8 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal do Incentivo ao Esporte, formando campeões, promovendo a democratização do acesso e o fomento políticas públicas
voltada ao nosso desenvolvimento esportivo. Então, com certeza, é muito importante para a nossa sociedade aí no interior, a todos. Seria isso, senhora presidente. Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação do decórum. A todos os vereadores, a quórum. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei número 62/2025, autoria do vereador Djavan, que institui o Programa Municipal de Segurança Escolar com tecnologia de reconhecimento facial, porteiro eletrônico e sistema de botão do pânico no âmbito das escolas municipais de Agudo e da outras providências. Projeto de lei 62/2025. Não, diz o artigo 135 do Regimento Interno que, durante a discussão geral, o relator opinará sobre emenda ou mensagem retificativa do prefeito que não tenha sido objeto de estudo dessa comissão. Assim sendo, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, para exarrar seu parecer sobre a emenda modificativa número 1, apresentada ao projeto de lei número 62/2025, pelo vereador Djavan. A emenda modificativa número 1 busca retirar a obrigação da implantação do projeto de lei para atender os requisitos da legalidade, pelo que recomendo a aprovação. Agora, passo a palavra ao vereador Tica, relator da matéria na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que deve exarrar seu parecer sobre a emenda modificativa. O projeto de lei número 62 possui a emenda modificativa número 1, que visa adequar o projeto às determinações legais. Peço que recomendo a aprovação aos nobres colegas vereadores. Segue a discussão geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores. Vereador Djavan. Com a palavra, vereador Djavan. Senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário e nas suas casas através das redes sociais, esse projeto ele é de suma importância, que ele trata da nossa segurança em âmbito escolar, né? A gente tem que inovar, tem que buscar tecnologia para manter as nossas crianças, nossos servidores, vereador Bode, nossos professores, com segurança. A gente está vendo que o mundo está declinando e muitas barbaridades e barbáries acontecem no nosso país. E eu fiz essa emenda modificativa porque foi levantado questionamento quanto à constitucionalidade desse meu projeto, né? Especialmente ao que se refere a um vício eventual de iniciativa e a criação de despesas. E eu reconheço que esse debate, mas eu quero deixar claro que esse projeto, vereador Bode, ele não invade a competência do município, ele não obriga, ele autoriza o Poder Executivo a implantar o programa, né? E ainda abre caminho, junto a essa minha emenda, que seja feito por meio de parcerias público-privadas, convênios e termos de cooperação. Portanto, a gente não está criando uma despesa obrigatória, mas sim estabelecendo uma política pública autorizativa que cabe ao Poder Executivo regulamentar e executar conforme a disponibilidade orçamentária. Essa casa tem a prerrogativa de legislar sobre os interesses locais. Inclusive, o nosso artigo 30 da Constituição, parágrafo 1º, fala sobre isso. E a segurança das nossas escolas é um dos temas mais urgentes de interesse da nossa comunidade. Não podemos se esconder atrás de formalismo para negar uma demanda real da sociedade, meus colegas vereadores. Constitucionalidade não é desculpa para a inércia. É um desafio para a construção coletiva de soluções que impactem a vida real da nossa comunidade. E nos encontramos a esse caminho um projeto juridicamente seguro, respeitando a lei de responsabilidade fiscal e principalmente respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, e que é politicamente necessário para proteger quem mais precisa de nós. Esse projeto ele coloca Agudo na vanguarda, ele mostra que o Legislativo Municipal não está de braços cruzados.
mas atento às angústias das famílias e disposto a propor alternativas modernas e eficazes. Por isso, meus queridos colegas vereadores, peço o apoio de vocês para aprovar essa iniciativa e que fique registrado que essa casa não se omitiu diante de uma pauta tão nobre e que a história mostre que a gente foi capaz de colocar a vida, a integridade e a tranquilidade das nossas famílias agudenses acima de qualquer divergência política ou formalidade. Projeto de Lei 62/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de Lei 62/2025 aprovado por unanimidade de votos. Emenda modificativa número 1 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Emenda modificativa número 1, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 63/2025, autoria do Poder Executivo, que regulamenta o uso do cemitério público municipal, estabelece preços públicos e dá outras providências. Projeto de Lei 63/2025 em discussão. Vereador Nívio. Com a palavra, vereador Nívio. Vereador Pato. Eu fui ver, nós aqui, se nós aprovar essa lei, cabe a nós depois também fiscalizar. Eu fui me informar, fui ver no cemitério, porque a gente ouviu muito já reclamação em várias épocas, assim, governos passados, o cemitério está abandonado, às vezes sujo e coisa assim. Aqui tem vários itens, vários artigos que definem quem tem que fazer a faxina no cemitério, quais os locais. Então a gente precisa observar isso. Às vezes o cemitério está sujo, mas tem partes que cabem aos que estão lá, aos parentes, aos familiares, fazer a parte deles. E eu vi também ali que, falando com a Pâmela, que que cuida lá a parte do cemitério, eu vi com ela aí que tem muito lugar, o cemitério até fica feio por esse motivo, tem muito lugar que foi adquirido, que foi comprado há muitos anos atrás, que alguns nem existe mais registro das pessoas que compraram. Então nós estamos aqui, se aprovar essa lei, nós temos que cuidar, porque nós vamos aprovar uma lei que vai valer para esse cemitério durante 1 ano, adequar para vender esses lugares. E como é que vai acontecer depois essas pessoas que adquiriram o seu lugar e durante 1 ano não vão fazer? Porque aqui a previsão diz que tem que fazer ele em 1 ano, depois de sancionada essa lei. Então, esses lugares que estão ali, que talvez nem a administração sabe de quem são, como é que isso vai acontecer depois? Esses lugares vagos ali, a administração depois vai vender depois de 1 ano, como que vai acontecer. Então, sou favorável à organização do cemitério, como consta aqui, até inclusive os valores e tudo, mas eu acho que cabe a nós depois fiscalizar e ver se realmente isso tudo está acontecendo, e porque futuramente, quem sabe daqui a 2 anos, vai ter gente reclamando do seu espaço, mas eles perderam então o prazo, né? Então o prazo aqui é bem claro que é dentro de 1 ano, né? Depois de adquirido o seu lugar. Então, eu constatei isso ali, então cabe a nós depois fiscalizar e ver, né? Seria isso. Passo a palavra ao vereador Pato. Sobre o projeto de lei 63/2025, que regulamenta o uso do cemitério público municipal, estabelece preços públicos e dá outras providências. Esse projeto ele trata da organização e regulamentação do cemitério público municipal.
Seu objetivo é garantir o espaço seja administrado de forma transparente, segura e respeitosa com as famílias e principalmente com a memória das pessoas já falecidas. Os principais pontos desse projeto, e aí também conversando juntamente a secretária Daniela Camargo, de Administração e Gestão, também conversando com a servidora, a Pamela Benglin, os principais pontos desse projeto são administração e fiscalização, define que a gestão será feita pelo município, com regras claras de controle, registros e responsabilidades. Concessão de uso estabelece que os terrenos e sepulturas não podem ser vendidos, mas concedidos em caráter perpétuo, com normas para transferência em casos de falecimento ou sucessão. Manutenção e conservação, item 3, determina que concessionários devem manter os jazigos limpos e em bom estado, sob fiscalização do município. Item 4, sepultamentos, exumação e transladações. Define prazos, documentos necessários e condições sanitárias para que esses procedimentos ocorram de forma segura. Quinto, regras contra o abandono. Prevê medidas para casos em que sepulturas fiquem sem cuidados, garantindo respeito e ordenamento ao espaço, no espaço. Sexto, taxas e gratuidade. Institui valores de concessão e sepultamento, mas assegura sepultamento gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade social e para indigentes. Taxas e gratuidade. Vou repetir o item 6. Institui valores de concessão e sepultamento, mas assegura sepultamento gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade social e para indigentes. Em resumo, o projeto ele cria apenas regras burocráticas, mas traz organização, segurança jurídica e dignidade ao serviço público de sepultamento, protegendo as famílias, preservando o patrimônio público e garantindo respeito aos que ali descansam. Então, desta forma, eu peço para que os colegas vereadores eles sejam sensíveis e tragam aqui a aprovação do projeto de lei 63 de 2025. Projeto de lei 63/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei 63/2025 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 65/2025, autoria do Poder Executivo, que atribui gratificação especial aos membros do Conselho de Administração e Fiscal, Comitê de Investimentos Gestor Financeiro e presidente do RPPS no município de Agudo e Prévio Agudo e da outras providências. Projeto de lei 65/2025 em discussão. Projeto de lei 65/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei 65/2025 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar 2/2025, autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivo da Lei Complementar número 05 de 2008. Projeto de lei complementar 2/2025 em discussão. Projeto de lei Projeto de lei complementar 2/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei complementar 2/2025 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 64/2025, autoria do vereador Djavan, em discussão. Vereador Djavan. Com a palavra, vereador Djavan. Eu solicitei esse requerimento após, na última sessão, veio até nós, vereadores, o projeto de lei 70 de 2025, que autoriza uma
a concessão de uma subvenção social ao Hospital Agudo, no valor de R$80 mil. E conversando com o diretor clínico do hospital e algumas outras pessoas, alguns outros prestadores de serviço, me deparei que o hospital nosso hoje não apresentava mais o serviço de endoscópio. E a endoscopia é algo que eu vejo como primordial num hospital da magnitude que é o Hospital Associação Agudo. Por isso que eu venho até essa casa hoje solicitar esse requerimento que seja votado com mais urgência e brevidade possível, porque isso vai facilitar para os nossos contribuintes, vereador Givago, não precisarem se deslocar até outras comunidades, até outra cidade, Nova Palma e Santa Maria, outras cidades, para fazer esse exame que pode ser prestado no nosso hospital. Por isso que eu estou solicitando esse requerimento para votar esse projeto de lei com urgência, e eu acredito na sensibilidade dos meus colegas em aprovar esse requerimento. Requerimento número 64/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 64/2025 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 65/2025, autoria do vereador Dário, em discussão. Vereador Dário. Com a palavra, vereador Dário. Esse meu requerimento, número 65, também estou pedindo para a sessão extraordinária, logo após, para que autoriza a contratação de professor e monitor, para suprir necessidade por excepcional interesse público. Então, espero que os colegas vereadores também votem a favor desse meu requerimento. Requerimento 65/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 65/2025 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 66/2025, autoria vereador Pato, em discussão. Vereador Pato. Vereador Pato. Requerimento 66 de 2025, ele traz no seu teor urgência especial e sessão extraordinária para o projeto de lei PL 75 de 2025, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público no âmbito do município de Agudo e dá outras providências. Esse pedido de urgência e sessão extraordinária, ele se justifica em razão da necessidade imediata, senhora presidente, a nossa população agudense, os colegas vereadores, a necessidade imediata de sua aprovação para garantir a plena validade do edital do concurso público já publicado pelo município de Agudo. Então, o referido projeto, ele dispõe diretamente sobre a reserva das vagas para pessoas com deficiência, PCD, nos concursos públicos municipais, regulamentado a matéria em conformidade com o artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal. Então, dessa forma, considerando que o edital do concurso público já se encontra em fase de publicação, a ausência de uma legislação municipal vigente que discipline a reserva de vagas pode comprometer a legalidade do certame, ocasionando risco de impugnações, suspensão do processo e eventual responsabilização do município. Desta forma, a aprovação do requerimento para que se tenha sessão extraordinária em regime de urgência especial é extremamente importante, e dessa forma eu peço com que os colegas vereadores eles sejam sensíveis ao requerimento 66 e da mesma forma já adiantando que tenham essa mesma sensibilidade lá na sessão extraordinária para o projeto 75 de 2025 para a aprovação. Requerimento 66/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 66/2025 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço, teremos as seguintes proposições: Projeto de Lei
número 71/2025, autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Escola Cívico-Militar Municipal no município de Agudo. Projeto de Lei número 72/2025, autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 2590 de 2025. Projeto de Lei 73/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de professor e monitor para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 74/2025, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre a retirada de fios e cabos em desuso ou desordenados dos postes de sustentação das redes de telefonia, televisão e cabo e internet no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Abro espaço para inscrições. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever, usando o espaço pelo período de 5 minutos. Abro espaço para as inscrições. O primeiro, né, presidente? Quem? Dário. Com a palavra, o vereador Tica. Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Quero, nesse meu segundo espaço aqui, agregar algumas coisas na fala do meu colega vereador Bode, que hoje ele comentou que a gente foi entregar oficialmente uma emenda parlamentar para o nosso Hospital Agudo. Quero deixar bem claro para a nossa população, vereador Bode, hoje a gente colheu frutos da nossa ida à capital, na Assembleia Legislativa, no dia 19 de agosto. Hoje, pela manhã, recebi a ligação do assessor, do deputado Brito, falando que se a gente podia lá entregar o ofício da emenda, seria de grande importância e, graças a Deus, deu tudo certo. O hospital estava precisando. Inclusive, na sessão passada, por coincidência, falei o que eu podia fazer para trazer recursos para o Hospital Agudo, eu sempre vou fazer nesse meu mandato. Bem, quero aproveitar que o nosso secretário de Obras está aqui presente na nossa sessão, a satisfação para nós também receber o senhor aqui presencialmente. Quero comentar que na sessão passada eu pedi vamos dizer assim, que refizesse a estrada lá no Seu dos Camargo. E eu fui até lá no sábado, pessoalmente, passei pela Nova Boêmia e fui ao Seus Camargo. Realmente a estrada está crítica lá. Mas um outro ponto me chamou muita atenção na Nova Boêmia. Inclusive falei hoje com o Caio Friedrich, filho do Clécio. Tem um local ali que, além de alargamento, a estrada precisa ser sinalizada com urgência. Ali, para quem não conhece, o rio costeia, ou melhor, a estrada costeia o rio. Lógico, as últimas enchentes, não dá para culpar o prefeito, nem o secretário, desbarrancou um pouco a estrada. Até não sei como nunca aconteceu um acidente ali, graças a Deus também, né? Mas peço que o senhor secretário que encaminha a sua equipe, pelo menos para sinalizar, até que sei que ele é um serviço bem delicado, por se tratar na beira do rio, né? Também quero mencionar aqui um assunto sobre uma rede de água, lá na linha dos Pomeranos, mas, para ser bem exato, na Cascata do Chuvisco. Um tempo atrás, se eu não me engano, foi no primeiro mandato do atual governo, um secretário, o ex-secretário, pediu para um casal de moradores daquela localidade passar casa por casa recolhendo assinaturas com baixo assinado. Eu não sei se o casal de moradores entendeu mal ou o antigo secretário de Agricultura se expressou de forma equivocada. Mas, enfim, conversei com o atual secretário de Agricultura, com o Fernando, para que isso não aconteça mais. O pessoal daquela localidade passou recolhendo assinatura com a ideia que, se ele recolhesse essas assinaturas,
entregasse para o secretário, a rede de água seria feita. Isso, conversei com o Fernando, fui bem sincero, preto no branco, como se diz no português, que isso não se repita, porque é uma forma, acaba que o povo começa a ficar iludido, né, vereador Bode? Se não dá para fazer, no momento, não tem recurso, tudo bem, mas seja sempre sincero e transparente com a nossa população. O que aconteceu agora? Os moradores que assinaram o baixo assinado vão até o casal, vou até falar o nome, o Alencar Kleinert e a Lúbia Niemeyer. Vão até eles cobrar, a nossa rede de água, a gente assinou. Não funciona assim. Lógico que quando houve um equívoco, ninguém quer fazer a população, vamos dizer assim, de bobo, né? Mas enfim, conversei com o Fernando, ele me falou que isso não vai acontecer. E também vou dar ideia para ele, o vereador Dário, que também representa ali os pomeranos, vamos marcar uma reunião com a população bem ali da Cascata do Chuvisco. Tem vários moradores, inclusive o vereador Dário tem parentes ali. Ali na época da seca, a estiagem é muito grande. Tem, inclusive no verão passado, tinha gente buscando água lá numa sanguinha de carroça. Isso é uma situação que hoje em dia, tendo ano que a gente vê, é muito precária. Vou conversar com o secretário Fernando, sei que ele é um baita secretário, e inclusive vem fazendo um grande trabalho. E quero aproveitar esse espaço também para agradecer ao próprio secretário Fernando. Já concluo, senhora presidente. Há anos não vinha sendo limpado as caixas de água da linha Pomeranas, da rede geral de água. Eram 3 caixas. Há anos não tinha sido limpado. E agora, nesse ano, as 3 foram limpadas. Seria isso. Obrigado por segurar o tempinho, senhora presidente. Passa a palavra ao vereador Dário. Boa noite novamente, os que nos acompanham a essa hora. Seguir teu pronunciamento, Chica, um pouco sei dessa história, dessa rede de água, o que eu consegui pegar naquele momento com o ex-secretário da Agricultura, pois foi falado aos casal, de fato, para eles, o primeiro passo deles seria informar uma associação. Pois eu expliquei próprio a eles, não seria possível fazer uma rede de água sem uma associação formada. Pois eu disse, ele precisava primeiramente arrumar uma associação, ter um presidente, ter uma diretoria, assim a gente ali em frente a gente ia encaminhar, depois de uma associação formada, de repente, a lutar sobre uma demanda para um poço artesiano ou uma água que realmente estão precisando lá. Conheço a região, são os últimos lá da Cascata do Chuvisco, e qualquer seca que der, temos quantas famílias com uma grande dificuldade de água. Mas, quem sabe um dia a gente vá, convidemos os moradores e vamos explicar novamente como funciona. O primeiro passo é eles precisam formar uma associação, e logo após a gente encaminhar um projeto aí pela prefeitura. Também quero parabenizar a oradora, a Solange Klizina, que estava aqui se pronunciando sobre essa poltrona solidária ou poltrona do bem. Quero dizer que aquela vez, a campanha do ar-condicionado, me lembro muito bem, eu fui também, eu doei, ajudei, pois eu sabia muito bem que precisava. Sei também que agora as poltronas, a gente não queira ocupar, mas os último mês, eu tive que ficar a cuidar da minha mãe, eu vi na realidade. No nosso quarto tinham 5, 6 pacientes, tinha 2, 3 poltronas e nenhuma com o devido funcionamento. É uma precariedade, de fato. Muitos cuidadores ficavam numa cadeira plástica, uma cadeira normal. E um cuidador também precisa de um pouco de descanso, pois várias vezes passa várias noites, e daí o cuidador também precisa descansar um pouco, relaxar. Por isso, eu parabenizo a campanha, e pode contar comigo logo. Eu sou um que vou divulgar, vou ajudar, pois eu sei que realmente é preciso renovar lá essas poltronas para o cuidador também ter um pouco de descanso e conforto. Era isso no meu espaço. Passou a palavra ao vereador Pato. Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense.
E aqui não posso deixar de falar aqui, hoje à tardinha, em conversa com o secretário de Obras, o Edinho Lipke, que está presente aqui hoje no plenarinho, e também já recebi durante a sessão e anteriormente o guincho que vai lançar aí as vigas na ponte da Picada do Rio, já está aí, né, confirmando aqui também de viva voz o secretário Edinho, e eu acredito que isso é uma ótima notícia, né, a partir do momento que é muito aguardado e é muito necessário para que se desafogue aí esse acesso para a região norte. Todos nós sabemos, e ontem mais uma vez pela manhã eu fui até as margens, eu vou tomar aqui a liberdade de chamar de Rio Corupá, vereador Alexandre, porque é impressionante a força, a velocidade e a força da água, é algo impressionante. Então eu acredito que todos são sabedores dos significativos problemas que causa o rompimento dos acessos, mas também a gente sabe de que isso realmente vai estar definitivamente sanado quando tiver ao menos a ponte da Picada do Rio, que daí vai desafogar esse acesso para a região norte, né? E isso, pelo meu entendimento, ou pelo meu olhar, e aí falando bem particular eu acredito que isso deve estar, secretário Edinho, muito próximo, né? E aí nós teremos uma outra conotação dentro já do nosso município através da mobilidade, através do acesso para ter o ir e vir. Preciso falar também aqui, na semana passada, o Renato Varros, que é o diretor de obras da cidade, juntamente com suas equipes, vem trabalhando forte na recuperação desses inúmeros buracos que se formam após cada chuva forte, e também da limpeza dos espaços. Enfim, é um trabalho que precisa ter uma continuidade no dia a dia, e não tem como dizer que o Renato Varros, juntamente com as suas equipes, ele vem desenvolvendo o trabalho dentro do perímetro urbano de grande relevância, né? Da mesma forma, o diretor de obras do interior, o Enágio, juntamente com as suas equipes, tem feito ações estratégicas em pontos em todo o nosso interior, para que se tenha aí a mobilidade, se tenha a desobstrução de tubulação, desobstrução de valetas, enfim, todos esses serviços que corriqueiramente precisam ser feitos, mas agora com chuvas em cima de chuvas, toda semana a gente tem chuvas de 100, 120, 160, 180 milímetros, e obviamente que aqui bem no Português vem muita tranqueira nas águas, vem muita areia, vem muita terra, e acaba assoreando aí as nossas valetas, as valetas aí das estradas, e desta forma sempre tem que ter essa manutenção. Da mesma forma, junto à Secretaria da Agricultura, com o secretário Fernando Dikoff e todos da sua equipe aí, vem trabalhando muito para que sejam atendidas os nossos produtores. Obviamente que eu vou usar um termo de novo português, bem no português aqui, isso são serviços que talvez a gente possa ter um olhar, mas é um saco sem fundo. Isso nunca vai ter fim. Os serviços, eles vão, quando os setores da prefeitura conseguem atender 10 serviços, vai ter mais 10, vai ter mais 20 e assim por diante. Obviamente que esse trabalho ele vem sendo desenvolvido dentro da Secretaria da Agricultura, com a organização do secretário Fernando e suas equipes, como da mesma forma todas as equipes que eu já relatei anteriormente. Então, esse trabalho ele é de excelência, sim. A gente sabe que precisa, secretário Edinho, evoluir, vai aprendendo diariamente. A gente acompanha os trabalhos das secretarias e, com certeza, dentro das possibilidades, dentro das condições de maquinário e de material humano também, as possibilidades elas são sempre levadas ao máximo para atender nossa população. Passo a palavra ao vereador Givago. Mais uma vez, reitero meu boa noite a todos que seguem nos acompanhando.
Vereador Pato, quando eu falei no espaço inicial da nossa sessão, que ressaltei que o vereador Diovan não foi convidado, eu quis fazer menção, acredito que o senhor entendeu, que é quanto ao executivo municipal, já que foi uma comitiva lá do município, era no mínimo uma gentileza, uma cordialidade convidar o autor do pedido da emenda. O senhor está balançando a cabeça negativamente, então eu entendo que o senhor acha que seria desnecessário, né? Eu acho que seria cordial, gentil, já que a gente apregou tanto que nós somos funcionários sem partido, né? Mas tudo bem, né? É isso que eu quis lhe explicar. É a mesma situação quando foi feito os furos teste no asfalto. Fizeram os furos teste no asfalto e aí o senhor foi o único vereador a estar presente. Na época, o senhor disse, quando eu indaguei aqui, que o senhor estava casualmente passando ali na hora e aí acompanhou os furos teste. Então, eu acredito que, dentro dessa situação, vamos ser um pouquinho sarcástico, que o senhor casualmente estava lá em Porto Alegre na assinatura do convênio. Tá, vereador Diovan? Foi a comitiva lá, o prefeito, o secretário Fernando, e casualmente o vereador Pato estava lá. Não é que o senhor for excluído, vereador Diovan. Entendeu? É essa a situação que aconteceu. Eu fiz um pedido de informação aqui quanto ao gasto com os livros didáticos e o pessoal me indagou durante a semana. Questão de segurança, questão de escola cívico-militar. Não daria para usar o dinheiro, a verba desses livros para botar segurança nas escolas? Esse monitor cívico-militar. E eu calculei, pessoal. Tá? Eu fiz um cálculo aqui rapidinho com o menor valor, que foi 789 mil, se não me engano. Né? Menor entre aspas, né? Porque é um baita de um valor. E daria para contratar para as 8 escolas, vereador Diovan. As 8 escolas, 2 monitores de 20 horas cada um. Ainda ia sobrar dinheiro para contratar, quem sabe, 2 ou 3 psicólogos e psicopedagogos. Olhem e escutem isso. Daria para contratar monitores cívico-militar, ou seja, o guardinha. E ainda ia sobrar dinheiro para contratar psicólogo e psicopedagogo. Tem aqui todos os cálculos aqui, ó. Fiz durante a sessão agora, tá? Então, isso aqui sim, se chama empregar bem o dinheiro público. Isso se chama eficiência. Quando eu falo em eficiência, lembra que eu falei, eu fiz um pedido de informação a respeito do número de cargos de confiança? E aí o pessoal me perguntou também, por quê? Por quê, pessoal? Porque em dezembro de 2020, nós tínhamos, no número de servidores, entra concursados, terceirizados não entra, pessoal, mas concursados, cargos de confiança. Nós tínhamos, em dezembro de 2020, 469. Em dezembro de 24, nós tínhamos 560, 91 servidores a mais, vereador Bode. 91 a mais. Olha a proporção. Isso, mas na campanha o MDB que era a terneirada, né? Era a terneirada, porque eu vou limpar essa prefeitura. Eu estou esperando. Porque eu vou limpar, porque eu vou reduzir. Estou esperando, porque só vejo aumento. Então, em dezembro de 24, 560. A gente acha que paramos por ali. Quando eu ouço falar que foi o maior investimento em gasto com pessoal, o vereador Pato, que o senhor disse, da região da Quarta Colônia, não tem como não ser o primeiro lugar. É o maior investimento em gasto com pessoal, porque de 560, vereador Bode, de dezembro, hoje nós temos 634 servidores no quadro do município. 634. 71 a mais de 74 a mais de dezembro para cá. Então, assim, ó, e aí vem falar em concurso ainda. Eu quero lembrar que é a gestão que mais fez concurso no município. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas assim, ó, pessoal, vão cuidando isso. Vão cuidando isso. Todo esse trabalho nosso aqui, ó, de investigação, de cálculo, tá? De informação, isso aí serve para vocês nas eleições. Chega lá e aí vocês botem isso na ponta do lápis, botem lá no dedinho quando for apertar a urna lá, tá? Então assim, ó, contra números, contra dados, não tem argumentos. Querem explicar? Expliquem. 634, são 149 a mais que o MDB em 2020, no mesmo mês. Passo a palavra ao vereador Djavan. Reitero meus cumprimentos, né? Venho aqui agora nesse meu espaço para parabenizar o vereador Tica. Referente a
essa foi uma demanda que eu escutei muito durante as campanhas, que foi a rede d'água da Cascata do Chuvisco. Que bom que o senhor tem um olhar clínico pelaquela região. Convida o senhor Dário, acho que tem parentes no local, como o senhor comentou, e vão em frente disso. Djavan, vereador parceiro, para buscar recurso. Se precisar ajuda técnica, a gente consegue também. E vamos sempre em frente para melhorar o bem da população. Também gostaria de dizer que na quarta-feira, novamente solicitei para o secretário de obras, o Edinho, que está aqui. Já tinha ido anteriormente com outro funcionário da prefeitura, mas solicitei para o Edinho, prontamente ele veio lá e a gente foi até a Várzea do Agudo, ali, a entrada do Porto Agudo, onde é que tem que trocar alguns tubos. O Edinho me colocou que logo vai ser trocado, tem os acessos para fazer, né, nosso secretário, mas talvez até antes de terminar a gente consiga dar um jeito ali, que é uma demanda prioritária também, pelo que ele me colocou. Parabenizar os vereadores do Progressista, que a gente precisa buscar emenda parlamentar, independente de partido, de credo, a gente tem que sempre em busca do bem comum, que é isso que eu prezo nessa minha legislatura, é trabalhar pela população agudense. Também o vereador Pato, o senhor colocou que se eu tinha recebido o convite do secretário Edilson Brum, eu recebi o convite do secretário, repassei ao Fernando Dikoff, ele me mandou uma mensagem para repassar para o senhor prefeito, eu repassei para o senhor prefeito, e ele falou que estaria lá. Por cordialidade, acreditei que iria me convidar, mas acabou não vindo o convite. Mas a gente entende, eu sou uma pessoa totalmente compreensível a isso. E como eu sempre falo, a gente tem que continuar trabalhando, independente de tudo, a gente tem que sempre continuar trabalhando, vereador Givago. Porque a única coisa que está à frente de qualquer circunstância é o bem da população e o bem do povo agudense. Nesse meu espaço seria isso, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 29 de setembro de 2025, às 19 horas. Antes do encerramento, gostaria de registrar com muita alegria e gratidão o belo evento realizado ontem pelos artesãos de Agudo, o Chá Bingo do Atlético Clube Avenida. Foi um encontro que reuniu nossa comunidade em um clima de união, descontração e amizade, além de valorizar a força e o talento de quem, com suas mãos, transforma a matéria-prima em arte. Os artesãos de Agudo são verdadeiros protagonistas da nossa história. Cada peça que produzem não é apenas um objeto, mas um pedaço de nossa identidade cultural, carregado de criatividade, dedicação e amor. É emocionante ver como o artesanato expressa as raízes do nosso município, preservando tradições, mas também inovando e mostrando ao mundo a capacidade empreendedora do nosso povo. O trabalho artesanal tem um valor social e econômico enorme. Ele gera renda, movimenta a economia local e, ao mesmo tempo, resgata vínculos de pertencimento e orgulho pela nossa cidade. Quando compramos ou apoiamos o artesanato, estamos fortalecendo famílias, incentivando talentos e garantindo que saberes tão importantes não se percam com o tempo. Por isso, deixo aqui meu reconhecimento e meu abraço sincero a todos os artesãos que promoveram esse evento com tanto carinho. Vocês merecem todo o apoio, pois representam uma parte essencial da alma de Agudo. Que possamos, como poder público e como comunidade, continuar incentivando e valorizando essa arte que tanto engrandece o nosso município. Parabéns pela linda iniciativa e que venham muitos outros momentos como esse, que aproximam pessoas, aquecem corações e mostram a grandeza do que somos capazes de construir juntos. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 29 de setembro, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.